Dia de Inter, em noite de Copa Libertadores da América. Quero repercutir neste conteúdo aqui o duelo colorado contra o Nacional no estádio Beira-Rio. Duelo que pode, encaminhar a classificação do Inter rumo às oitavas de final da Libertadores. O jogo também terá uma atração importante, contra um ídolo colorado. E também quero falar sobre um nome, que é a obsessão do departamento de futebol do Inter na janela da metade do ano. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal, Estamos falando de um dia importante para o Internacional, o jogo hoje à noite, 9h30 contra a equipe do Nacional de Montevidéu, terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, Colorado, que pode chegar a 7 pontos e se manter na liderança do grupo F da competição. Para isso, basta uma vitória. Claro que ainda na quinta-feira teremos o jogo, do Bahia contra o Atlético Nacional. Eu sou daqueles que acham, que o resultado de vitória do Bahia seria o melhor cenário para que Inter e Bahia disparem aí na liderança. E aí, na última rodada, no estádio Beira-Rio, a gente pode, ter a liderança do grupo, mas enfim, isso é para outra hora. Eu quero lembrar, que este jogo entre Inter e Nacional será transmitido de forma exclusiva pelo Paramount Plus, em parceria também com o Allplay. E você pode, ser assinante do Allplay com plano anual a partir de R$ 21,90 por mês. E mais do que isso, gente, se você ainda não assina o Allplay, você tem direito, caso opte pelo plano anual, de ganhar R$ 40 em vouchers todos os meses para usar no ingresso.com. Então é uma baita vantagem, Você assina e ainda recebe esse bônus para se divertir no site da ingresso.com. Então assina, tô deixando o link aqui na descrição do vídeo. Então você, além de curtir um baita jogo hoje pela Libertadores, também vai ter essa vantagem para acompanhar o Colorado aí de forma exclusiva nessa parceria, do Paramount Plus com a Allplay, que eu tenho certeza, que os colorados vão estar junto aí alentando, visto, de que temos uma previsão de 30 mil pessoas hoje no Gigante e a gente sabe que a nossa torcida é imensa, em especial fora aqui de Porto Alegre. Então a galera que está na dúvida de onde é o jogo, é aqui no link que está na descrição deste vídeo, tá bom? Turma, vamos falar sobre algumas questões. Eu quero começar abrindo este conteúdo falando sobre as mudanças, do time do Inter para encarar o Nacional. Afinal, o técnico Roger Machado, ainda na coletiva na Arena, depois do empate em 1-1 no Clássico Grenal, de número 447, ele abriu, brechas para algumas mudanças. Duas são praticamente certas, tá? A volta do Vitor Gabriel ao lado do Vitão, que para mim é uma baita mudança. Não estou criticando o Rogel aqui, acho que fez algumas partidas bem honestas, inclusive. O Inter tomou poucos gols, mesmo com a saída do Vitor Gabriel e a entrada do zagueiro uruguaio, e manteve o nível, Eu acho que o problema do Inter hoje é muito mais ofensivo do que defensivo, mas o fato é que o Vitor Gabriel é um baita zagueiro, foi a revelação aí do Campeonato Gaúcho e agora está voltando, o time titular do Internacional, que é uma baita notícia em qualquer aspecto, tá? Então acho que agrega como zagueiro, agrega na saída de bola, agrega devolvendo o Vitão para o lado direito, agrega fazendo a cobertura do Bernabé com mais velocidade. Então acho que o Inter tem um baita reforço na volta do Vitor Gabriel. E a outra tendência é a entrada do Gabriel Carvalho na vaga do Vitinho, que treinou, nesta segunda-feira como um reserva. Existe uma dúvida ainda, tá? Entre o Tabata e o Gabriel Carvalho. A principal dúvida, o Gabriel, que entrou muito bem no Grenal, eu gostei muito da partida dele, tinha entrado já contra o Palmeiras, no primeiro jogo dele nessa temporada, e a gente sabe que ele tem talento, a gente sabe que ele tem qualidade para jogar, e acho que vai ser uma baita escolha. Eu prefiro o Gabriel do que o Tabata nesse momento, até porque o Gabriel, é um cria do celeiro, é um jogador que tem muito talento para colocar para fora. E aquela coisa, tá vendido ao Al-Qadsia da Arábia Saudita? Sim, também pode render uns pila, mas eu acho que não é esse o parâmetro para analisar a escalação. Acho que o Gabriel no Grenal entrou muito bem, o Tabata também fez um bom jogo, admito aqui, mas eu acho que o momento é do Gabriel Carvalho, para combinar com o Alan Patrick, tendo o Wesley do outro lado e o Valência na frente. Acho que é por aí o caminho do Inter, com Antony Aguirre, Vitão, Vitor Gabriel e Bernabé, Fernando Bruno Henrique, Alan Patrick, Gabriel ou Tabata e o Wesley na frente, o Ener Valência. Do outro lado, gente, o Nacional de Montevidéu vem com uma ideia, de uma linha de 5. Então a tendência é de um time bem fechado aqui no estádio Beira-Rio. O técnico da equipe, do Nacional deve, inclusive,
sacaram o Nico Lopes, né? A tendência de time não tem, né? O atacante uruguaio, o ex-Inter, né? Para ver uma ideia de time tão fechado aqui no estádio Beira-Rio. Tô apostando, né? Num time bem parecido, né? Com o que foi o Grêmio. Time que vai combater fisicamente, vai competir, mas que não tem bola, né? Para igualar o futebol do Inter, né? O Inter tem mais qualidade, então se o Inter colocar a bola no chão e levar o jogo a sério, o Inter vai ganhar o jogo, né? Pelo menos é a leitura que eu tenho deste duelo, mas a gente sabe, né? O Nacional tem um cara que é especialista em bola parada. O Romulo Otero, que jogou aí no Atlético Mineiro, jogou no Santos, é um cara que faz muitos gols de bola parada e a gente tem que tomar esse cuidado, sem sombra de dúvida, tá? Então, Nacional que ainda não venceu na Libertadores, perdeu por 3-0 para o Atlético Nacional na Colômbia, perdeu para o Bahia no Parque Central por 1-0, então joga a vida aqui no Beira-Rio. Se perder de novo, né, fica com 0, o Inter vai a 7, o Bahia pode ir a 7, então, né, fica bem improvável uma classificação do Nacional, que aí disputaria, né, com o Nacional de Medellín essa última vaga aí de Sul-Americana, né, para playoff de Sul-Americana, mas isso é papo para outra hora, tá? Então o Inter tem que focar em ganhar o jogo e praticamente sepultar a chance aí do Nacional. Esse jogo também vai ter uma atração, tá? 8h30 da noite, o Inter tá pedindo para que o torcedor entre cedo no estádio para homenagear Leandro Damião, atacante que anunciou agora, né, recentemente a sua aposentadoria do futebol de forma oficial. O Leandro Damião, né, que está jogando na Várzea de São Paulo. E é aquela coisa, né, gente? É um dos maiores ídolos da história do Inter. Eu tenho o máximo respeito, né, pelo Leandro Damião, visto, né, tudo que ele nos ajudou, né? Em 2010 fez o gol do título da Libertadores contra o Chivas, fez 3 gols na final da Recopa Sul-Americana em 2011, tirou o Inter do buraco em 2017, porque se não é a volta do Leandro Damião, o Inter talvez não tivesse subido, né, do descenso do futebol brasileiro. Então, 8h30 da noite, né, o Inter vai promover, né, uma homenagem no gramado do estádio Beira-Rio para Leandro Damião, o Damigol, tá? Então agora aposentado, então a chance da gente aplaudir e reverenciar, né, este ídolo da nossa história. Então, valeu Damião, tamo junto, né? Um grande jogador, um grande atleta que eu tenho certeza, né, que tá, ó, sempre no coração dos colorados. Tá certo? Pra gente fechar, eu quero trazer uma informação, tá? Em algum vídeo do canal aqui durante a última semana, eu falei que a obsessão do Inter no mercado está em buscar um camisa 8 na janela de transferências. O nome que é visto como o sonho de consumo é o Fredinho, né? O Fred, ex-Inter, né? Passou pelo Manchester United e hoje está no Fenerbahçe da Turquia. O Inter consultou valores desse jogador, tá? Sobre salário. E a informação não é das melhores, tá? O Fredinho recebe hoje na Turquia algo na casa do 1.900.000 reais de salário. E tem um detalhe, o contrato dele na Turquia vai até o fim de 2027. Até o fim da temporada na Europa em 2027. Então é um contrato longo, não tem a menor possibilidade de ele assinar um pré-contrato e o Inter não tem bala na agulha para tirá-lo do Fenerbahçe. Então é um nome que é visto como um case. O Inter quer um cara que seja parecido com o Fred, que faça esse área a área, né, que tenha dinamismo no meio-campo, né, tenha vigor, tenha força física para isso, e é um nome que o Inter vai buscar no meio do ano. Então, o Inter busca o seu Fredinho, né, quando veio lá do Atlético Mineiro, né, embaixo, e depois foi vendido ao Shakhtar ainda em 2013, tá? Então, quem sabe um dia, né, ele mesmo já deu declarações, né, dizendo que se voltar ao Brasil dará uma preferência ao Inter e ao Atlético Mineiro, mas neste momento é um jogador completamente inviável, né, um jogador que o Inter consultou muito mais, né, para saber o preço, né, aquela coisa, né, de perguntar não ofende, mas neste momento, né, não está no patamar financeiro do Internacional. Tá certo? Não esquece que todo o conteúdo aqui no canal em nome de KTO, kto.bet.br, minha casa de apostas, pode ser a sua também. Copa Libertadores da América com vários jogos nessa terça-feira, mas as odds do Internacional, 1.38 para a vitória do Inter, 4.35 o empate, uma vitória do Nacional no Beira-Rio pagando 10. Tem odão, tá? Para que o Internacional vença com gol do Valência, sem sofrer gols. 5.10, tá? Então é a odd do Internacional lá na KTO. Lembrando que é uma casa para maiores de 18 anos, então jogue com responsabilidade. Tá certo? Aquele abraço, turma. A gente se vê. Fui!